Olá, vamos para mais um momento de estudo, né? Espero que esteja sendo agradável para você, que as aulas estejam contribuindo com o seu aprendizado e você também desenvolvendo através das atividades. E vamos pensar, em algum momento você já se sentiu assim, bem romântico? Não é romântico meloso de se declarar para ninguém, não. É romântico no sentido de observar melhor as coisas. Observar as nuvens, as árvores, observar uma flor, os animais, os pássaros. Que tal? Então vamos pensar nos textos poéticos, nos poemas. Vamos lá? Que assuntos dão certo para poema? Será que é só coisa de menina, cartinha de amor? Que assunto vai dar para ser um poema? Gente, qualquer assunto pode ser tema de poema. O que é que vai precisar? Ter alguém com criatividade para fazer as estrofes, os versos, rimas e essa coisa bem gostosa que a gente encontra somente nesses textos. Então nós temos aí assuntos simples, as coisas que estão todos os dias diante de nós são motivos de poesia. A pequena rua de uma cidade qualquer transformou-se no poema de Mário Quintana, que vamos ler. Observe as crianças brincando na água, tomando banho de chuva, uma planta que nasce entre duas pedras, duas crianças brincando de pescar e se amparando de uma chuva numa folha de bananeira, um garoto e uma garota que se encontram num campo, né? Uma criança correndo atrás das bolhas de sabão, uma pessoa que está num lago apreciando. Então as coisas mais simples, muitas vezes a gente pensa que só as coisas mais fabulosas, fantasiosas vão dar certo para fazer poema. Não, as coisas mais simples. E Mário Quintana era um expert nisso. Ele pegava as coisas mais simples para poder construir os seus poemas. Vamos ver um. Dorme, ruazinha. É tudo escuro. Mário Quintana. Dorme, ruazinha. É tudo escuro. E os meus passos? Quem pode ouvi-los? Dorme teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para acaso persegui-los. Na noite alta, como sobre o muro, as estrelinhas cantam como grilos. O vento está dormindo na calçada. O vento enovelou-se como um cão. Dorme, ruazinha, não há nada, só os meus passos. Mas tão leves são que até parecem, pela madrugada, os da minha futura assombração. Esse poema foi tirado do livro Antologia Poética para a Infância e a Juventude. Editora Henriqueta, Lisboa, Rio de Janeiro, IML, 1961. O que é uma antologia? É quando um autor vai produzir um livro, ele vai fazer um livro e ele mesmo escolhe os textos. Pode ser dele, pode ser de outros poetas também, e ele mesmo faz a escolha desses textos, desses poemas, e aí se chama antologia. E a gente vai observar que esse poema é todo feito por figuras de linguagem. Por quê? A rua dormir, não está no seu sentido denotativo, no seu sentido literal próprio, não está. Está no seu sentido figurado, conotativo, né? É como se o eu lírico, alguém estivesse falando com a rua. Então está aí conversando e mostrando os cuidados que tem com ela. E todos os seres parecem viver no mundo mesmo da fantasia. As estrelinhas cantam como grilos. O vento está dormindo, não é? Então, foram dados a seres que não são humanos, não é? Algumas atitudes humanas.
Então, seres que são inanimados, como a rua, a estrela, né? Eles começam a fazer atitudes humanas. Então, aí a gente observa que esse texto é construído com figuras de linguagem. No poema, a quem o eu lírico se dirige? O ser que estaria dizendo assim, dorme, ruazinha. Não é o autor, é alguém que poderia estar dizendo. A quem ele se dirige? Com quem é que ele fala? Que verbo, no modo imperativo, indicando ordem, se repete nesse poema? A ação indicada por esse verbo é própria de quem? Quem é? Seria para a rua mesmo? Né? Como o eu lírico trata aquela a quem se dirige? Como é que ele trata a quem ele se dirige, ao ser com quem ele provavelmente fala? Segundo, reflita sobre as questões a seguir. Para quem se costuma entoar canções para dormir? Geralmente tem alguém que a pessoa canta para poder dormir, né? Veja estes versos de uma conhecida canção de Niná. Durma, neném, que a cuca logo vem. Papai está na roça e mamãezinha em Belém. Isso aí é de domínio público, é folclórico. Com certeza vocês conhecem em outras versões, né? A cuca vem pegar. Geralmente tem outras versões também. Mas, no caso, não vai implicar em nada. A gente vai só interpretar isso aí, que também é uma questão de regionalismo. Na minha região canta assim, na sua canta assim. Então, há semelhanças entre a canção de Niná e o poema de Mário Quintana. Durma, neném, tem alguma semelhança com Dorme, ruazinha? Compare não apenas as palavras, mas a ideia em geral, o tom de voz esperado e a melodia, o ritmo dos versos. Então, você vai observar quais são as semelhanças que esses dois textos têm. Então, você vai observar o que é que um tem, que o outro também tem, ou que é bem parecido. Porque quando você conhece o poema Dorme, ruazinha, que você observa a canção de Niná, Durma, neném, você lembra logo, um lembra o outro. Se você estiver cantando Durma, neném, você pode lembrar de Dorme, ruazinha, porque você já conhece esse texto. Isso a gente chama de intertextualidade. É um texto que faz lembrar outro. E nesse caso aí, existem algumas semelhanças, algumas coisas que tem um e tem o outro também, ou são parecidos. Ok? No poema, o tratamento dispensado pelo eu lírico, aquela a quem ele se dirige, tem relação com a canção de Niná? Por quê? O tratamento, né, ele tratou no diminutivo, ruazinha. Tem a ver com a canção de Niná? Tem algo que a gente pode fazer estabelecer alguma relação? Terceiro, releia os versos 9 e 10 do poema. De que modo o eu lírico diz que o vento está parado, quieto? No verso 9, que verbo é usado para indicar a ação do vento? O que é que o vento faz? Esses recursos para tratar o vento combinam com o modo como o eu lírico trata a ruazinha. Por quê? Tudo tem que estar havendo uma relação entre os elementos do texto. Você tem que ler direitinho para entender. Há outra comparação no poema. As estrelinhas cantam como grilos. Escreva como é o barulho do canto do grilo. Isso a gente chama de onomatopeia, quando eu represento o som com palavras. Então, é um recurso da linguagem que é chamado de onomatopeia. Como é o barulho do grilo? A associação das estrelinhas com os grilos reforça a descrição do ambiente noturno da ruazinha. Por quê? Estrelinhas e grilos têm a ver com o ambiente noturno? Por quê?
Quinto, o eu lírico também fala dele mesmo no poema. O que ele diz sobre seus passos? A que ele compara os seus passos? A comparação confirma a afirmação anterior sobre os passos? O que ele diz sobre os passos? 6. A linguagem figurada do poema cria uma imagem da ruazinha. A linguagem figurada é aquela linguagem que não é usada no seu sentido próprio, literal, né? A rua dormir. Como você imagina a rua apresentada no poema? Como é que seria essa rua? Então, você vai fazer uma descrição para ela a partir do que você imagina. O eu lírico fala de vários elementos que compõem a rua. Cite esses elementos. A rua é composta de quê? O que é que tem na rua? Todos esses elementos são citados para reforçar a ideia central do poema. Que ideia é essa? Qual é a ideia central do poema? 7. Copie a afirmação que explica o uso das reticências no poema. Vimos que existem reticências. Elas indicam dúvidas que tornam a leitura do poema acelerada, hesitação do eu lírico, que não sabe o que quer dizer, ele fica hesitando, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Afirmações que reforçam as surpresas da noite na ruazinha, ou interrupções que correspondem a pequenas paradas na leitura do poema. Aí você lê de novo o poema para poder entender. Copie a afirmação. Eu repeti essa, desculpa. Leia a primeira estrofe de outro poema de Mário Quintana. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenininha que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Que semelhanças tem a ruazinha do poema que você leu com a cidadezinha descrita pelo eu lírico da cidadezinha? O que é que elas têm em comum, parecidos, próximos? As semelhanças entre os dois poemas identificam o modo próprio de o poeta se expressar. Como você definiria o estilo do poeta, seu modo de escrever? Mário Quintana, você lê um texto, Dorme Ruazinha. Você lê outro texto, Cidadezinha cheia de graça. Qual é o modo próprio dele? Todo poeta tem um modo próprio. Qual é o modo próprio dele? E agora vamos produzir. Você vai produzir a retextualização do poema Dorme Ruazinha, é tudo escuro. Você vai escolher outro ser para compor seu poema. Não pode ser Dorme Ruazinha, né? Pode ser uma menininha, um gatinho, um cachorrinho, um coelhinho, uma bonequinha, etc. Escolha um outro elemento. Você vai adaptar novos versos para produzir seu texto. Capriche, você também é poeta. Então você não vai dizer dança menininha, é tudo tão alegre. Então você vai adaptando, né, do mesmo jeito, o mesmo número de estrofes, de versos você vai fazendo, só que você vai mudando, vai fazer um novo poema. Você vai retextualizar, você vai fazer outro texto. Você vai fazer, não vai copiar. Entendido? Então, pode ser o elemento que você quiser. Esses que estão aí servem apenas para dar uma ideia, ok? E aí eu sei que vocês estão se dedicando muito. Tem gente que está fazendo tudo direitinho e é isso que importa. Então, vejam a aula direitinho, façam a atividade, que eu quero ver as experiências de vocês por aí depois, não é? Querendo escrever outros poemas a partir dos poemas que nós trabalhamos aqui na aula. Então, quem sabe, alguém vai estar aí outro dia fazendo uma antologia de poemas como Mário Quintana. Assim eu espero e assim eu já fico ansiosa para ver o sucesso de vocês. E aqui vou me despedindo dessa aula e até a próxima.
Fiquem com Deus.